Bem-vinda, bem-vindo à nossa última semana do curso de Processos Administrativos, ou Gestão de Processos Administrativos, em que a gente agora, depois que já viu os conceitos principais de processo, já falamos sobre BPM, falamos sobre alguns exemplos, né? Na última aula, última semana, falamos sobre exemplos de aplicação de BPM no setor público. Agora nós vamos falar sobre um caso também, um estudo de caso, na Anvisa, que é uma agência reguladora, aliás, teve um papel aí determinante durante a pandemia para, imagine, né, os processos de autorização, a responsabilidade e a certeza que você tem que ter na autorização ou não, tanto na Anvisa para o lado alimentício, para a área de doença, ou seja, para a saúde, né? A Anvisa está diretamente relacionada com a saúde do brasileiro e ela teve que, logicamente, ser muito ágil em várias situações e que nós passamos, né, recentemente. Mas não é só isso, né? Logicamente que todos os processos têm que ser muito bem organizados, planejados, executados, fiscalizados, com muita governança, com muito controle, monitoramento, né? Para que, imagine, não colocar a vida de ninguém em risco. É algo bastante delicado, né? O setor, a área em que a Anvisa trabalha. E esse é um estudo de caso, é um artigo que está aqui disponível, né, para sua leitura, que nós vamos falar agora, que é transformando processos e gerando valor pela inovação. E esse é um estudo de caso feito na Anvisa, é um artigo que foi publicado com diversos autores, não vou citar todos aqui, e nós vamos falar sobre, principalmente, né, sobre esse assunto, o tema agora, né, sendo processos, não só processos, né, porque a gente já falou sobre gestão de processos, gestão por processos e tal, mas a gente vai falar sobre transformação de processos, né? E, bom, eu já citei, né, no começo, nas primeiras aulas, sobre o que é transformação de processo, e a gente falou também que há muita possibilidade de inovação na transformação de processo. E isso foi uma evolução que a gente foi enxergando, que a gente foi tratando dessa evolução dos conceitos de gestão do processo ao longo do caminho. Isso não aconteceu desde sempre. Como eu disse, a gestão de processos de maneira científica, ela começa dentro da indústria, lá no final do século XIX, e ela vai ser tratada de maneira muito rígida, muito matemática, né? Muito de tempos e movimentos, otimização, conseguir maximizar o resultado, maximizar a produtividade com minimização de risco, minimização de custo. Esse era o objetivo da gestão de processos naquela época. E aí, eventualmente, a transformação de processo ela vai além da gestão de processo, porque ela vai num outro sentido que é bastante falado, apresentado dentro desse artigo, que eu espero que você já tenha lido antes de assistir essa aula. Por quê? A transformação de processo é algo mais profundo. Ela tem muito mais com enxergar links, oportunidades, possibilidades, do que simplesmente você fazer o controle, monitoramento, acompanhar o processo para ver se está tudo bonitinho, se as coisas estão sendo entregues como deveriam ser. A transformação de processo é o momento de você enxergar principalmente oportunidades, né, de ter processos melhores. E para isso a gente tem que ter uma visão muito mais ampla, muito mais abrangente dos processos do que simplesmente de cada atividade, cada tarefa. É algo que a gente tem que olhar no todo e tem que olhar lá na frente nos objetivos, nos resultados, nos links, nas ligações que tem entre os elementos, né, de uma organização, para que você consiga então aproveitar essas oportunidades de transformação de processo, principalmente através da inovação. E a inovação, como também já falamos sobre, inovação é fazer algo que nunca foi feito, não quer dizer que nunca tenha sido feito em lugar nenhum, mas você realizar uma inovação dentro do seu ambiente de trabalho é você fazer algo que nunca foi feito. E então existem vários níveis de inovação, que pode ser desde mínima, né, transformação, que a gente já falou também na aula passada, até a inovação radical, né, da quebra de paradigma, da gente esquecer tudo que a gente fez no passado e fazer tudo, né, começando do zero, começar a escrever os processos de uma página em branco.
E aí nesse artigo também fala sobre o escritório de processos que a Anvisa tem, que é o assunto dessa semana, o assunto, né, principal do nosso trabalho, que vai ser sobre, o trabalho final, né, do curso, que vai ser sobre o escritório de processos. Então tem algumas dicas lá e já já a gente vai falar mais sobre isso. Bom, uma das questões importantíssimas, né, que a gente nunca pode deixar de lado quando a gente fala sempre de qualquer gestão, transformação e também da gestão de processo, é a questão do alinhamento estratégico. Então o artigo começa falando sobre como é que começa a história, né, da gestão de processos, da transformação de processos na Anvisa, e fala sobre o planejamento estratégico, né, que tinha lá um planejamento 2010-2020, que foi revisto no meio do caminho, 2015-2016, exatamente porque é normal, né, que se faça isso, você ter planejamentos estratégicos que são revistos, que são para fazer monitoramento, redirecionamento, né, verificação se você está indo no caminho certo, se os alvos que você tinha no passado, se eles não mudaram de rumo, né, isso são os motivos da gente estar sempre fazendo e refazendo o nosso planejamento estratégico. E aí, algo que não está explícito, né, no artigo, mas eu acho que eu já falei sobre isso e se eu não falei, falo agora, e você não pode esquecer nunca, é que nunca você vai conseguir, não, e nunca é uma palavra pesada, eu estou falando nunca mesmo, nunca é tão pesado que a gente não pode nem usar, porque pode acontecer o acaso, né? O acaso é a sorte de ajudar. Mas quase nunca você vai conseguir fazer uma boa gestão de processos se você não conhecer o planejamento estratégico da organização, da instituição, né? E o que quer dizer esse planejamento estratégico? Quem somos nós? Por que existimos? Aonde a gente quer chegar? O que a gente quer fazer? O que a gente tem que fazer para chegar até lá? Então, se você quer fazer a gestão de processo e não conhece essas questões mínimas, básicas do planejamento estratégico, você pode fazer uma gestão de processo que ela está desalinhada com a estratégia da organização. E aí vai ser um desastre, porque seus processos eles estão caóticos. Cada um puxa para um lado e cada um tem uma concepção diferente do que é a nossa organização, do que a gente busca, qual é a nossa missão, quais são os nossos valores e tal. E aí cada um puxa para um lado e você não vai conseguir atingir o objetivo geral, que é o objetivo da organização. Então, isso, eu disse nunca porque é muito raro, muito difícil você conseguir fazer uma boa gestão de processo ou qualquer tipo de gestão se você não conhece o básico, que é o principal, que é qual é a nossa estratégia, por que nós existimos, razão de existir, missão, né? Por que nós estamos aqui, por que nós somos criados, aonde a gente vai chegar no próximo ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E durante muito tempo a gestão de processo ela era muito focada apenas na desburocratização, o que não é ruim. O que não é ruim, a desburocratização ela é um objetivo a ser atingido também, né, em qualquer setor, público ou privado. Você desburocratizar de maneira responsável é você reduzir a quantidade de trabalho, a quantidade de atrito, as chances de erro, né? Quanto mais burocracia, mais... Lógico que não é uma coisa direta sempre, mas se você tem mais processos do que você precisava para realizar uma atividade, você tem mais chances de erro, porque cada processo novo você inclui uma quantidade de risco envolvido na chance de errar nesse processo. Então, se você simplificar os processos, que é o que a gente, né, o que está aí a seguir, desburocratizar é também uma simplificação de processo, que desde 2005 tem sido uma meta, inclusive, né, determinada, e aí tem lá no artigo as leis, né, que colocaram, né, que colocaram essas obrigações, né, de que a gente trabalhe em busca da desburocratização e da simplificação de processo. Mas a transformação de processo ela vai além. E ela vai além porque ela não é só para você simplificar, desburocratizar. Ela é uma oportunidade da gente enxergar maneiras de entregar maior valor através dos nossos processos. E aí, voltando a falar sobre processos ponta a ponta, não só sobre um processo isolado, não é falar sobre o nosso processo de contratação, nosso processo de compra, nosso processo de logística, de transporte, não, é falar sobre esses processos de ponta a ponta, desde quando eles começam, passando por várias funções e várias até instituições diferentes, até chegar lá no resultado final. E a transformação de processo é você olhar para esses processos de ponta a ponta e
nunca perdendo de vista o alinhamento estratégico, a estratégia da organização, você pensar, existe um valor que é buscado quando as pessoas vêm procurar, quando vêm bater aqui na porta da minha instituição, seja ela uma prefeitura, uma secretaria, uma estatal, uma empresa privada ou empresa pública, existe um motivo para as pessoas virem aqui bater na porta da minha organização. Tem vários motivos diferentes, né? Mas qual é esse motivo? Ou quais são esses motivos? Isso é importantíssimo para entender como é que eu tenho que caminhar para entregar isso que as pessoas vieram buscar. Elas vieram com essa expectativa, ótimo. Como é que eu vou entregar esse resultado para satisfazer a expectativa dessas pessoas, que podem ser meus clientes, podem ser meus fornecedores, podem ser meus funcionários, meus clientes internos, qualquer pessoa que venha buscar alguma coisa aqui na organização, ela tem algo que ela veio buscar, e aí a transformação de processo é você pensar na gestão de processo não em função de simplificação apenas, ou de desburocratização apenas, redução de custo apenas, mas é pensar na maneira de entregar o melhor valor possível para essa pessoa, esse grupo de pessoas, esses clientes que vêm buscar algo na minha instituição. E a transformação de processo é você focar, usar ferramentas de gestão, ferramentas de análise, de compreensão desses valores. Se você não entende esses valores, o que a pessoa está buscando, o que ela quer, que nível de qualidade mínimo ela exige de você, você não vai conseguir fazer processos que entreguem isso para as pessoas. Não adianta, você não sabe o que você está fazendo, não sabe para onde você vai, como é que você vai chegar lá? Né? Então não tem como fazer uma boa gestão de processo sem pensar na transformação de processo, ou seja, quais são as oportunidades que eu tenho para entregar mais e melhor valor para as pessoas que vêm buscar esse valor. Valor público, no nosso caso, do servidor público, valor no produto ou no serviço, em geral, no setor privado também. É isso, é aí que a gente vai buscar essa direcionamento da nossa gestão de processos, e é aí que a gente vai tentar entender melhor o que eu tenho que fazer para chegar lá, para atingir aquilo lá. E aí tem lá no artigo, que está disponível lá para vocês no Moodle, tem lá um mapa estratégico 2016-2019, foi feito pela Anvisa. Eu não vou entrar aqui em detalhes, vocês não estão lendo, nem eu não consigo ler o que está aí, lógico, mas está lá no artigo, lá você consegue ler. Aqui não é importante identificar cada caixinha dessas. Aqui eu coloquei isso só para destacar uma coisa, que lá em cima do lado esquerdo tem lá a missão. E a missão da Anvisa é uma agência reguladora, é difícil você às vezes entender qual é a missão de uma agência reguladora, né? Mas, lógico, ela regula o setor de saúde da população. Então, qual é a missão? Ela existe por quê? Para proteger e promover a saúde da população mediante a intervenção nos riscos decorrentes da produção e do uso de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária, que sai tanto alimentação quanto remédios, medicamentos, equipamentos, né, que sejam relacionados com a saúde, em ação coordenada e integrada no âmbito de quem? Do SUS, né? Que afinal de contas é o nosso sistema único de saúde, e a Anvisa, ela e o SUS são irmãos gêmeos ou siameses, né? Porque eles têm que andar juntos. Então, essa é a razão de existir da Anvisa. Você, então, que trabalha na Anvisa, e alguém fala para você, vamos fazer uma gestão de processo, vamos fazer uma modelagem para aproveitar, para fazer alguma gestão melhor, entregar resultados melhores aqui. A primeira coisa que você tem que saber é qual é a missão da organização onde você está. Porque qualquer decisão que você tomar, no mais baixo que seja, ela tem que ser tomada com a vista, a visão dessa missão que está ali, ó, no cantinho de lá. Então, aonde a minha organização quer chegar? É aquilo ali. O que ela tem que fazer? Ela existe por quê? Para aquilo lá. Então, o processo que eu estou gerindo, que eu estou focando nele agora, que eu estou olhando esse processo, ele tem que contribuir, de alguma forma, para que eu consiga atingir e resolver essa missão, que é a razão de existir. Senão, eu estou mexendo num processo sem saber o que eu estou buscando. Né? Aí pode ser simplesmente que nós precisamos simplificar os processos. Ok. Nós precisamos desburocratizar os processos. Ok, isso é bom, não é ruim. Mas será que desburocratizando eu vou conseguir manter
o atingimento dos meus objetivos, ou seja, realizar aquela missão que está lá, que é proteger e promover a saúde da população? Ou será que eu, desburocratizando, eu vou prejudicar essa missão da organização? Quer dizer, eu ganho um benefício da desburocratização, mas ao mesmo tempo eu perco a capacidade de resolver ou atingir, né, a missão da minha organização. Esse lógico, é um dilema, é dicotômico muitas vezes. Porque você quer reduzir custo, você precisa reduzir custo, você precisa fazer algumas mudanças para enxugar processos, para remodelar no sentido de reduzir, né, de minimização, mas ao mesmo tempo você tem uma missão que não pode ser esquecida, ela está no planejamento estratégico, ela está na estratégia da sua organização, então nada vai acontecer de bom se você não souber qual é o seu planejamento estratégico, qual é a sua missão, e se você não olhar para os processos que você está gerindo, buscando a oportunidade de, nessa transformação dos processos, se é que o processo já existe, às vezes você vai criar um processo novo, ótimo, oportunidade ótima, você começar do zero, né? Da página em branco, mas muitas vezes você vai estar lidando com a gestão de processos que já existem, e na hora da transformação de processo, a transformação de processo é isso. Como eu posso garantir a melhoria da minha capacidade com esse processo, como é que isso vai contribuir, qual é a oportunidade que eu posso usar, e essa oportunidade pode ser um monte de coisas, pode ser adotar um novo sistema, um novo software que surgiu, usar um novo forma de acesso por aplicativo do celular ao invés de fazer no site. Vamos fazer, por exemplo, simplificar para que as pessoas possam enviar os documentos escaneados ao invés de ter que trazer uma cópia de papel carimbada. Isso são mudanças em processo que você tem que ver, mas eu fazendo isso, eu estou contribuindo para aquela missão lá no canto? Se eu não estiver fazendo, provavelmente a minha gestão de processo vai ser um desastre, porque as pessoas vão enxergar menos valor no meu processo novo, depois que eu fizer a transformação de processo, do que mais valor. E o que você deve buscar na transformação de processo, na gestão de processo, é mais valor. Entregar sempre mais valor. Para todos, para a sociedade, para o usuário, para os servidores, né, os funcionários que atuam, todo mundo, os stakeholders, as pessoas que são interessadas naqueles processos. Né, buscar esse equilíbrio. Mas muitas vezes isso é difícil, porque existem conflitos de interesse, interesses conflitantes, né? Se eu for facilitar a vida do meu cliente, eu vou dificultar a vida do funcionário. Falei, será que é simples? Será que isso é tão simplista assim? Será que a gente não pode parar e pensar numa transformação de processo que consiga entregar esse valor sem prejudicar um dos lados? Isso é um trade-off, né? São as trocas compensatórias que você vai ter que, muitas vezes, discutir, trazer para a mesa, buscar novas ideias, experimentar, fazer testes, verificar se realmente isso vai acontecer ou não, fazer benchmark, olhar ao seu redor, ver como é que os outros lidaram com isso. Né? Fala assim, mas os outros quem? Você está trabalhando na prefeitura, no Brasil você tem só 5.000 e tantas prefeituras para olhar ao seu redor para ver o que eles estão fazendo. Né? Se você trabalha num governo do estado, você tem mais 25, né? 24 estados aí para poder verificar se você está fazendo a melhor prática ou se tem gente fazendo diferente que está dando o melhor resultado. Né? Se você trabalha no governo federal, você tem 200 países para olhar de benchmark e ver o que eles estão fazendo, né, nos seus processos. Então, a gente tem uma enormidade de possibilidades que muitas vezes o senso comum nos restringe a visão e ele nos faz de cara já pensar, não, isso não vai dar certo e eu não vou nem tentar. E isso é comum, né, isso não é só no setor público, isso é natural do ser humano, da gente manter as coisas no status quo, vou manter como estão, do medo do resultado do incerto. Já falamos isso na aula passada. E aí, dentro do artigo, né, eles falam que os pilares da transformação de processo, que é o que eles tiveram como base para realizar a transformação de processo na Anvisa, é a ênfase na mudança de comportamento, e a gente sabe que esse é uma grande dificuldade, e no maior engajamento das pessoas para a transformação. E aí não é só o trabalho do servidor, não, muitas vezes o próprio usuário. Você tem que convencer o usuário de um serviço de que o serviço vai ficar melhor quando você mudar um processo, porque se ele não conhece o novo processo, ele de cara, ele já pode estar contrariado porque vão mudar um serviço que ele está acostumado a usar de uma determinada maneira. Isso é muito comum, as pessoas já de cara, elas não querem engajar numa novidade porque elas não sabem se aquela novidade vai ser maior ou pior.
Então, planejar essa mudança de processo é também, né, você pensar nessa mudança de comportamento, em planejar essa mudança de comportamento. E normalmente isso é feito com comunicação, com educação, né, com esclarecimento, nada feito às escuras, as coisas feitas às claras, feitas em colaboração, com as pessoas participando do processo de transformação, vindo para junto do processo de transformação, né, para poder entender o que está sendo feito, ao invés de você trancar numa salinha, fazer um monte de coisas secretas e depois chegar com a bomba, entregar, jogar no colo das pessoas, só pronto, agora vai ser tudo diferente. A chance de dar certo é muito pequena. Então, o foco é em transformar a organização e aí quantificar o valor gerado, que é algo que a gente já falou numa aula anterior, que é algo que a gente peca bastante no setor, né, principalmente público, e no setor municipal mais do que no setor federal e estadual. A gente não trabalha muito com números, né? Quando a gente falou na disciplina de gestão de logística, muitas vezes a gente peca por trabalhar muito com palpites, com intuição, mas a gente não tem ferramentas quantitativas. E numa boa gestão de processo, você precisa ter indicador, você precisa ter sempre indicadores bons, né, fáceis de trabalhar. Não adianta nada ter um indicador bom, mas é super complexo, difícil de calcular, de chegar ou de conseguir aquele dado, né? Não, ele tem que ter uma série de qualidades os seus indicadores, tá? Existem cursos que são só sobre gestão por indicadores, eu recomendo, ou então leia um livro lá do Norton e Kaplan, que fala sobre BSC, Balança de Scorecard, que eu recomendo para todo gestor, não para todo mundo que for ser gestor, né, do mais baixo nível até o mais alto nível, entenda sobre BSC, entenda sobre indicadores. Por quê? Porque aí você vai começar a entender o quanto a gente precisa quantificar as coisas e tentar colocar isso em prática. Então, o foco em transformar a organização e quantificar o valor gerado pelas iniciativas de transformação de processo, em vez de enfocar apenas na modelagem. Não é só ficar desenhando o processo. Tá bom, eu mudei um processo, e agora? Qual foi o resultado quantificável? Meus indicadores mudaram? Qual era a minha meta? Eu estou atingindo a meta? É mais fácil atingir a meta com essa nova transformação de processo ou não? Ou eu piorei, né, a minha capacidade de atingir as metas? E também um outro pilar, o amadurecimento dos próprios métodos de trabalho, né, pensando a metodologia de transformação de forma integrada aos outros instrumentos de gestão da empresa, da agência no caso, né, de qualquer instituição. Lógico que isso é uma coisa também parece até óbvio, mas muitas vezes você cria coisas que não estão integradas e aí você gera mais complexidade do que simplicidade, do que solução de problemas. Porque você cria novos modelos de gestão, novos jeitos de trabalho, que não tem nada a ver com o que já existe e não se integra com os outros sistemas, por exemplo, que a gente já tem, os outros métodos de gestão, e aí você gera uma complexidade desnecessária que pode levar tudo a perder, inclusive, que pode inclusive interromper a sua modelagem de processo, porque as pessoas não entendem o que está acontecendo, acreditam que você está só propondo um aumento da carga de trabalho delas. O cliente ele não entende por que as coisas mudaram, porque ele não vê benefício naquilo, ele não enxerga valor naquilo. E aí muitas vezes grandes projetos, né, de transformação de processo, eles morrem. Morrem porque as pessoas que estão envolvidas, os principais interessados, não veem sentido e não veem valor na transformação. E eles falam, para que isso? Mudou para pior? Né? Se era para mudar para pior, era preferível ficar como estava. Mas isso é algo que depende muito de você trabalhar com todos esses pilares. Trabalhar com a mudança de comportamento, com a preparação do ambiente para receber a transformação, com o engajamento das pessoas, para você fazer a transformação e trazer dados numéricos, né? Os números eles são mais fáceis da gente convencer as pessoas quando você traz números, indicadores. Olha, nós atendíamos 30 pessoas por dia no nosso serviço público aqui. Hoje nós atendemos 45 pessoas sem ter aumentado o custo nem a carga de trabalho, porque nós mudamos os processos. Aí você fala assim, mas é possível fazer isso? Sim. Se você lê a ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, tem um prêmio de inovação do serviço público, já existe há mais de 20 anos, talvez 25 anos esse prêmio, e eu inclusive sou um dos jurados, né, e a gente acompanha tanto os projetos que ganham quanto aqueles que perdem. Porque a gente lê muitos projetos, né, todos os anos. Projetos, assim, são casos que a gente acompanha, vai lendo e tal. E a grande maioria dos casos de inovação que são submetidos para concorrer a esse prêmio são de transformação de processo.
Não é, porque a gente fez uma implantação aqui, colocou um foguete agora, que né, as pessoas ao invés de carro vão de foguete. Não, não tem nada de extraordinário, de ciência fabulosa. Não, são transformações de processo, e inclusive um deles, se não me engano, do 17º prêmio, foi um eu deveria ter lido antes, agora eu não vou arriscar falar. Mas era de uma instituição, pública, que eu não vou chutar. Eu estou em dúvida se é a ANAC ou se é a Infraero. Eu acho que é a Infraero. Que eles conseguiram reduzir, só por ter mudado a ordem de alguns processos que aconteciam lá na fiscalização, eu acho que é a Infraero, que fazia a fiscalização de aeroportos, eles conseguiram uma redução enorme, coisa de, em um ano, reduziram 2 milhões, 3 milhões de reais de gasto, de custos, só com diárias e passagens, sem aumentar nenhum outro custo e sem aumentar a quantidade de trabalho, muito pelo contrário, as pessoas, os servidores passaram a viajar menos, trabalhar menos, né, passar menos tempo correndo risco em viagens, porque eles conseguiram fazer uma simplificação de processo, mas com esse foco no valor, o valor a ser entregue para a sociedade, que banca esse serviço. Então, se o serviço está custando menos, é melhor para a sociedade. Para o servidor, que vai ter um trabalho com menos risco, menos deslocamento, e ele vai ter fazer o seu trabalho da mesma forma que antes. E para os interessados, porque a Infraero ela presta serviço para os aeroportos e para os usuários, né, as empresas que trabalham nos aeroportos, os usuários dos aeroportos. E isso trouxe um benefício financeiro, né, óbvio, para a organização, com uma transformação de processo que trouxe só benefício. Né? Não trouxe, está lá o caso, se vocês procurarem, vocês vão encontrar nos livros. Esses livros são publicados, estão em PDF aí na internet, e até é uma boa leitura para a gente ver quais são os principais casos que são premiados, né, de inovação do setor público brasileiro, para vocês verem o quanto a gestão de processo, a boa gestão de processo, ela pode contribuir para esse resultado, tanto que esses resultados são premiados, né, todos os anos. Aqui tem um framework, né, que a Anvisa criou para desenhar como é que seria o seu processo de transformação de processo. Né? O seu processo, mas isso está certo que eu estou falando, é uma redundância que eu tenho que fazer. Ela tem um processo para fazer a gestão de processo. Né? E esse processo está desenhado aí. Também não precisa se preocupar, está lá no artigo, né? Quem não tiver conseguido ler, depois no artigo você consegue ter acesso, apesar que essas letrinhas estão maiores. Mas ela trabalha com um processo, ela desenhou um processo, né, que tem lá em cima a cadeia de valor da gestão de projetos, e aí tem algo que a gente falou na aula passada e eu volto a falar hoje. Na maioria das vezes que você vai fazer uma mudança de processo, o que você precisa é iniciar um projeto para fazer essa mudança de processo. Por isso mesmo, os escritórios de processos muitas vezes são também escritórios de projeto. Por quê? Porque as pessoas que vão trabalhar nos projetos de transformação de processo muitas vezes são as mesmas pessoas que têm que deter, né, conhecimentos muito parecidos de gestão de processo, gestão de projetos. Então, existe lá em cima a cadeia de valor da gestão de projetos. Embaixo, né, você tem as rotas de transformação de processos, né, passo a passo, está tudo... depois vocês leem, né, com calma para entender melhor como é que isso aconteceu, né, e vocês leram o artigo também. Você tem a gestão da rotina de processos, que depois que você fez um projeto de transformação, você tem que gerir a rotina. Você tem que fazer a manutenção, os processos têm que ser monitorados o tempo todo. Né? E aí a gente tem um ciclo, tá vendo que tem lá 4 setinhas, né, em sentido horário, né, mostrando que existe um ciclo da gestão da rotina de processo extremamente importante. Não está aí nesse quadro, mas está lá no artigo, ainda embaixo, a base, a governança. Outro fator importantíssimo, a governança da gestão de processos, que é planejar e depois monitorar e controlar. Planejar o tempo todo, né? E aí você tem que ter, muitas vezes, um sistema de governança que não pode ser exclusivamente as pessoas que estão na gestão de processos. Você vai ter que ter uma gestão de governança que envolve outras instâncias da organização. Né, que você vai ter equipes multidisciplinares que vão fazer esse trabalho de governança, de acompanhamento, de definir estratégia futura, que é o mesmo pessoal que trabalha lá com planejamento estratégico vai também trabalhar com a governança da organização e a governança da estratégia. Bom, então isso é para mostrar o que eles
criaram, né, como um processo, em cima de tudo, lá em cima, estão vendo? Lá, ó, lá no teto, lá, a estratégia. Tudo começa com a estratégia. Saber o que é, para onde a gente quer ir, para depois a gente ver, olha, então quais são os seus projetos que eu vou ter para fazer a minha mudança, para entregar mais inteligência em processos, né, que é algo que a gente busca, e cada dia fica mais, vamos dizer, fácil. Por causa da tecnologia, ela tem facilitado a gente encontrar maneiras, né, de fazer essa transformação de processo e entregar mais inteligência de processo, né? E aí você tem, né, lá também no texto, né, alguns itens importantes que, bom, primeiro você tem que em qualquer situação entender a cadeia de valor da gestão de projetos. Então você tem a cadeia de valor. Quem não leu Porter, também recomendo, né? Porter vamos dizer, o guru da estratégia, né? E ele tem alguns livros que ele fala da questão de cadeia de valor, ou cadeia de valor integrada, né? E a gestão de processos, ela tem muito a ver com isso, com essa cadeia de valor, da gente entender que cada processo, ele agrega um pouquinho, né? A cadeia de valor é aquela, eu tenho um primeiro processo que agrega um valor, aí eu tenho um outro processo seguido que agrega mais um pouquinho de valor, depois mais um pouquinho de valor, mais um pouquinho de valor, e essa cadeia de processos, ela entrega a soma desses valores, que é aquele valor final que alguém veio buscar aqui. E para isso eu preciso ter uma boa gestão de projetos, para fazer com que os meus processos, eles realmente estejam encadeados de maneira correta. Então eu preciso entender essa cadeia de valor, e isso a gente faz quando está olhando a estratégia da organização. Qual é a nossa cadeia de valor aqui dentro, né? A cadeia de valor integrada, né, com todos os elementos que fazem parte da organização. Às vezes tem que fazer isso por um setor, né? É possível fazer isso só um setor da organização, mas primeiro é começar por aí, depois gestão, né, de projetos, como é que a gente vai gerir os projetos para poder acrescentar mais valor a cada um desses processos. E aí quais são as rotas de transformação de processos, né? E isso é mais ou menos aquele quadro que eles desenharam, né, no slide anterior, que eles fizeram lá um passo a passo de transformação de processos. Como é que serão os projetos que vão mudar os meus processos? Como eles começam? Por que etapas a gente passa? Qual é a metodologia? Né? Como é que a gente vai fazer essa busca por oportunidades? Né? Isso não pode ser uma coisa feita por intuição. Isso tem que ter algum método. As pessoas têm que saber o que estão fazendo, né? E repetir esse processo, mesmo que uma pessoa que esteja muito experiente na área de gestão de processo saia da organização, outras pessoas têm que serem capazes de fazer aquilo que ela fazia. Então você tem que ter uma rota de transformação de processo, as pessoas envolvidas têm que saber como é que se faz isso, né? Para você também fazer aquilo que eu citei no slide anterior, também a gestão da rotina de processos, que é o monitoramento constante de todos os processos e quando houver necessidade, né? E às vezes você faz isso por uma necessidade que é um gatilho, olha, alguma coisa deu errado, que não estamos atingindo, o indicador não está mostrando que a gente vai atingir a nossa meta, então precisamos fazer uma revisão, né, dos nossos processos. Ou outras vezes vai ser uma rotina estabelecida temporal mesmo. Você vai falar, de 6 meses nós vamos fazer uma avaliação de processo. Então você tem que ter uma rotina e gerir essa rotina de processos. A inteligência em processos, que é o que a gente falou principalmente hoje em dia, né, com a adesão, né, de novos métodos, novas tecnologias, ela tem auxiliado bastante com que a gente tenha processos mais inteligentes, e essa inteligência de processo não é só software, não. É inteligência em você pensar os processos de maneira inteligente. Tá? Que muitas vezes não é nem colocar um software de inteligência artificial, não. É a nossa inteligência natural trabalhando em função de resolver os problemas, que muitas vezes a gente encontra e fala, meu Deus do céu, por que isso é assim? Será que ninguém parou para pensar que podia ser melhor feito isso daqui? Ninguém nunca parou para questionar essa idiotice, né, que a gente está fazendo aqui? E a inteligência em processos, ela é isso, e muitas vezes utilizando também tecnologia, e a governança em gestão de processos, que é o que eu falei também no slide anterior, que não apareceu lá naquele quadro, mas ele é essencial que você tenha um sistema de governança bem definido, né, para que as pessoas saibam as suas responsabilidades e também para auxiliar. A governança está lá, não é só para fiscalizar, monitorar, mas para auxiliar na tomada de decisão da gestão do dia a dia da gestão de processos. Aqui, só para exemplificar também bem rápido,
uma das formas, né, de você estabelecer como as coisas vão ser feitas, né, nos seus projetos é colocar um roadmap dos projetos. Então, quais são os projetos prioritários que a gente tem? E aí, priorizar projetos é você olhar para a estratégia, você descobrir quais são os projetos que vão garantir o melhor resultado mais cedo. Então, eu preciso fazer uma priorização de projetos, depois fazer um roadmap dos projetos para entender o quanto há de interseção entre esses projetos para poder fazer a transformação de processos. Então eles fizeram isso específico lá para o caso da Anvisa, colocando cada um dos projetos, aonde a gente quer chegar, quais são os entregáveis, as coisas que nós vamos... Como é que as pessoas vão perceber que o projeto entregou aquele resultado que ele tinha sido planejado. Ali eles colocaram por ano, né? Então você tem aí nas colunas, né, as rodadas, né, de 2017, 2018, 2019 e assim por diante, dependendo, né, do planejamento que você estiver fazendo. E ali o status, né, com a bolinha verde, bolinha amarela, bolinha branca, mostrando o status de como está o andamento. Isso é fundamental para as pessoas acompanharem. Lembra que lá atrás, agora há pouco, a gente falou sobre engajamento, transformação de processo, envolve você comunicar, ser transparente para as pessoas saberem o que está acontecendo, aonde que a gente quer chegar, que números nós queremos obter. Isso é feito através, uma das ferramentas de comunicação que a gente pode utilizar é fazer uma dessas, como é o roadmap, que a Anvisa escolheu usar esse método, mas poderia ser outro método qualquer de desenho que simplifique e facilite a comunicação para as pessoas entenderem, e aí se elas entendem, você tem mais chance de haver engajamento do que as pessoas não saberem o que está acontecendo, as coisas não são transparentes, não tem uma gestão aberta, tudo fica muito esfumaçado, né? Você não sabe exatamente o porquê, e aí começa a surgir aquelas fofocas, mas será que essa mudança está acontecendo para favorecer tal pessoa? Será que isso não é porque é vaidade de não sei quem? Né? É muito arriscado. Se você não dá informação para as pessoas, você dá liberdade para elas criarem a informação que elas quiserem. Né? E é por isso mesmo que a gente tem que trabalhar com essa transformação de processo, algo com transparência, para ver a participação das pessoas, colaboração, engajamento, e aí sim você tem mais chance de atingir o seu objetivo. E aqui um outro exemplo que eles usaram lá, né, na Anvisa, que é o mapa de entregas dos projetos, cada projeto, o que eles entregam, né, o que você promete entregar com cada um dos projetos que estão acontecendo para a transformação de processo. E ele foi aplicado, nesse caso, escolheram lá o P1, né, que é o primeiro, né, o P1 da projeto 1 lá da Anvisa. Então, colocaram isso num desenho, num esquema, para facilitar a compreensão, né, simplificar, fazer de maneira mais rápida, né, essa compreensão do que estava acontecendo lá. E aí, também, como disse um pouco antes, a gestão aberta. Então, nesse caso, é o resultado do que eles fizeram, né, na gestão de processo, na transformação de processo que eles promoveram na Anvisa, que está lá no artigo, mostrando o quanto eles conseguiram reduzir da fila de solicitações. Né? Eles tinham uma demanda reprimida de solicitações de regulação, ou seja, de análise para poder liberar ou não liberar uma quantidade de solicitações, né? E ali está na linha bem reta, mostrando o quanto, de acordo com o ritmo que as coisas vinham acontecendo, quanto tempo ia demorar até eles conseguirem zerar aquela fila. E com a implementação da transformação de processo que eles fizeram em 2016, eles conseguiram atingir isso de maneira muito mais rápida, porque eles conseguiram implementar processos mais ágeis, né, mais inteligentes, com maximização de entrega de valor, que é o que todo mundo espera, né, do resultado da gestão de processo. Então, tem vários números aí impressionantes e tal, é interessante vocês atentarem para isso. Se já viu o artigo, né, volta lá para dar uma olhada de novo. E é isso, e aqui está a gestão aberta. Eu faço uma transformação de processo e mostro para as pessoas, olha, nós fizemos aquela mudança, olha os resultados que já estão acontecendo, olha os resultados que nós vamos alcançar com as projeções que nós temos aqui. Por quê? Porque aquilo trouxe o benefício A, B, C, D para os interessados X, Y, Z e tal. Então é isso que fala, né, o artigo, e fala sobre as estratégias, as formas de você promover essa transformação de processo. Quais são, então, os principais ganhos, né, da gestão de processos que eles perceberam nesse caso específico, né, dentro da Anvisa? A criação de um ambiente corporativo que favorece a inovação e a toma
instrumentalmente na sua variada gama de métodos. Então, você tem uma equipe que entende a importância, a partir do momento que você faz uma transformação de processo de sucesso como essa, você ganha a confiança das pessoas e cria um ambiente corporativo que favorece a inovação. As pessoas começam a acreditar, olha, vamos fazer isso de maneira... Vamos inovar, vamos mudar, vamos tentar de maneira diferente, passa a ser algo que as pessoas acreditam, confiam e querem participar disso, ao invés de já ter aquele pensamento prévio dizendo que não, isso não vai dar certo, não vem com essas histórias, outra mudança, vai tudo de novo, vai começar e não vai terminar, isso aí vai acabar dando mais trabalho para a gente. Você já deve ter ouvido alguns comentários assim, eu ouvi a vida inteira. A empresa pública e privada, gente, isso tem em todos os lugares. Bom, então você instrumentalmente, você, né, você traz uma série de métodos novos para a organização, as pessoas passam a entender de coisas diferentes, estruturas diferentes, né, e como principal meio para o atingimento de resultados declarados na sua carteira estratégica. Então, ou seja, eu tenho um ferramental de transformação de processos, que as pessoas têm que conhecer, eu estou trazendo isso, então as pessoas têm que entender o porquê que a gente está fazendo, por que a gente está usando essas coisas, aonde a gente quer chegar. E aí, a partir disso, no caso da Anvisa, as pessoas passaram a adotar isso como um modo de gestão, um modo de trabalho. Elas passaram a adotar porque confiavam naqueles métodos, porque enxergaram o resultado, viram a transformação acontecer, né, e passaram então a ter um engajamento maior com essa transformação. E por último, outro ganho, a ampliação do acesso seguro da população a produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária por meio do uso de métodos mais efetivos de gestão de processos organizacionais focados em entregas intermediárias e incrementais. Lembra que a gente falou de inovação incremental? Não é só fazer transformação de processo para, vamos quebrar tudo e começar tudo de novo. Não. Grande parte das transformações importantes que a gente faz são incrementais e o acúmulo de inovações incrementais é que vai trazer uma transformação significativa mais adiante. Então, as entregas intermediárias, ou seja, você também não pode, como eu disse, trancar numa salinha, começar a planejar um monte de coisa, depois com tudo pronto e jogar no colo das pessoas e falar, olha que coisa linda que eu trouxe para você. Não vai funcionar também, né? Você tem que olha, o que eu fiz essa mudança, olha só, vamos olhar essa mudança, me ajuda a entender, ver se a gente está indo no caminho certo ou não. E as pessoas participando do processo de avaliação, né, de olhar para as mudanças que você fez, acompanhar as mudanças e falar assim, então está funcionando. Aquela ideia maluca parece que não é tão maluca assim, né? E aí apresentando essas entregas intermediárias, essas mudanças incrementais, os testes, as experiências que você fez, experimentações que você fez e, portanto, implementadas com maior margem de certeza em termos de geração de valor, de impacto para a sociedade e para o setor regulado, no caso, o setor de saúde da população, que é o setor da Anvisa. E aqui mais importante, então, né, eu acho que desses dois últimos slides, primeiro, trouxe uma mudança de perspectiva das pessoas dentro da agência em relação à inovação, às possibilidades que surgem de transformação de processo. Isso em si já é um benefício enorme se você consegue, quando você trabalha dessa forma. E eles, logicamente, conseguiram isso porque eles foram tratados e trataram de maneira organizada, com uma metodologia clara, com uma gestão transparente, que as pessoas sabiam o que estava acontecendo. E isso é resultado de um trabalho de planejamento, de engajamento das pessoas, que é possível fazer em todos os lugares. Mas mais importante do que isso, agora no segundo, né, ganho, é planejar transformação de processo, no final das contas, no caso da Anvisa, qual é a missão dela? Não é promover, né, e proteger a saúde da população e promover a saúde da população brasileira. Então, tá aí, o maior ganho, né, e aí fazendo a transformação de processo, e isso que é importante a gente pensar na gestão de processo, por processo, ou qualquer outro jeito que você for tratar de processo, é pensar, eu consigo entregar mais valor para a sociedade com essa intervenção que eu estou fazendo aqui? Como é que eu consigo fazer isso? No caso da Anvisa, ela ampliou o acesso seguro da população a produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária, por meio do uso de métodos mais efetivos de gestão de processos organizacionais. A gente viu isso na pele, a gente viu isso no momento em que a grande parte, né, das aprovações de medicamentos, de vacinas,
levavam, né, normalmente meses, né, para serem autorizados, a Anvisa conseguiu de maneira segura fazer essa avaliação, teste e entregar autorizações, né, para a população receber a proteção necessária, porque ela tinha condições de fazer isso, né? Talvez não tenha um efetivo para poder fazer isso sempre, mas no momento, né, de extrema necessidade, de urgência de saúde pública, a Anvisa conseguiu entregar processos organizacionais, processos de trabalho científicos, né, que foram extremamente seguros para a nossa população, e a gente vê isso, né, nos momentos como esse, momentos críticos que a gente vê. Será que nós estamos com os nossos processos organizados para trabalhar tanto nos momentos de tranquilidade quanto nos momentos críticos? Será que nós planejamos a nossa realidade, a nossa situação, para conseguir lidar com a complexidade, toda essa complexidade, né, dos momentos inesperados, os chamados cisnes negros, né, como foi o caso que o pessoal cita e comenta, né, sobre a pandemia? Bom, esse caso explica muito, né, fala bastante sobre o profissionalismo pessoal, né, da agência. Existem excelentes servidores públicos no Serviço Público Federal brasileiro, assim como tem no estadual, no municipal, mas eu, como dou aula na ENAP, eu tenho um contato mais constante, né, com os servidores públicos federais. Então, existem excelentes pessoas trabalhando nesse setor e excelentes pessoas buscando conhecimento na área de gestão de processos, porque entenderam, todos os gestores entenderam que a gente não tem recurso para poder ficar implantando soluções mirabolantes, né, comprar sistemas super caros, complexos, e que eles vão resolver tudo. Até porque os sistemas não resolvem tudo. Os sistemas eletrônicos, né, eles não são panaceia, né? É um remédio que cura todos os males. Não, não tem, isso não existe. Né, o que a gente, e você colocar um bom sistema, que eu acho que numa outra disciplina até comentei com vocês, não quer dizer que você vai mudar a realidade onde você está inserido. E aí, poxa, eu tenho que mudar, muitas vezes é a própria realidade. Né? E é muito mais ampla a mudança do que simplesmente trocar um software e colocar outro. É uma mudança de processo, é uma mudança de pensamento, de cultura, de convencer as pessoas a olharem de maneira diferente, a adotarem práticas diferentes, a lidarem de maneira diferente com essa hierarquia, né, com as questões regulatórias, né, que existem, que algumas delas a gente vai ter que deixar de lado, lidar com as questões políticas, né, que existem dentro da organização e que a gente vai ter que submeter essa política à racionalidade, né, dos resultados. Então, tudo isso são coisas muito mais complexas do que simplesmente implantar um software que espera-se que ele resolva todos os problemas, mas que a gente sabe que no final das contas isso não é a solução para todos os problemas. Então, temos muito a caminhar em gestão de processos, é algo ainda, né, que o setor público começou mais tarde do que no setor privado, mas isso não quer dizer que ele não vai conseguir, né? Mas é algo que a gente vai ter ainda muito trabalho para aprender, lidar e ensinar os colegas, né? Os colegas todos, para que todos tenham muito sucesso. Vocês todos, os seus colegas que não estão fazendo esse curso, mas que convivem com vocês. O trabalho é conjunto, depende de todos, não depende só, né, de uma pessoa, depende de um conjunto de pessoas que, se tiverem preparadas, e por isso que você está fazendo esse curso, se prepara, bem intencionadas. Isso o curso não ensina, mas espero que você tenha se inspirado aqui com os colegas, né, com as pessoas que você conviveu, professores, né, pessoas que, muitas delas bem intencionadas, que estão buscando conhecimento, buscando aprimoramento para entregar mais valor para a sociedade. Então espero que isso tenha contribuído para vocês, seu ambiente, seus colegas, porque tudo isso, no final das contas, vai trazer resultado melhor. Quanto melhor você fizer o seu trabalho, quanto mais conhecimento você tiver sobre tudo que você aprendeu nesse curso, e você aplicar isso, melhor vai ser a vida nossa em sociedade. Melhores vão ser os serviços públicos, melhor vai ser o valor público entregue para a sociedade. E é isso. Obrigado por toda a atenção. E temos aí alguns trabalhos nessa última semana ainda antes de terminar. Mas até a próxima, nos vemos em outras ocasiões, ou no serviço público ou não, né? Mas nos veremos em algum momento. Até já.